seja bem-vindo ao canal Alma Guia. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Carol e eu ajudo as pessoas a expandirem a sua consciência. No vídeo de hoje, eu quero apresentar para vocês as 10 fases da dinâmica de chamas gêmeas. Quando a gente fala em chamas gêmeas, é muito comum encontrar uma romantização excessiva que não ajuda ninguém a entender o que de fato aconteceu dentro de si. Muitos de vocês que acompanham o canal já estão entre as fases 8 e 9. É como se estivéssemos juntos em um baile, numa valsa muito sincronizada, onde nós estamos dançando juntos. E é realmente um movimento coletivo. Inclusive, quem me inspirou a criar esse vídeo foi um fractal de alma que eu conheci através do canal e que também está numa dinâmica de chama gêmeas. Nós brincamos que ele é o gêmeo do meu gêmeo, porque eles têm um mapa astral muito parecido e a mesma profissão. Esse vídeo é para que você possa olhar para trás e honrar tudo que você já percorreu até aqui, enxergando o quadro de uma perspectiva mais ampla. E também para que você olhe para frente e veja as etapas que estão por vir. Esse vídeo ele faz parte de uma pequena série de vídeos onde eu tentei reunir tudo que o nosso ego precisa saber para trilhar essa jornada. A alma não precisa saber de nada disso, ela já sabe de tudo. E se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, tem uma playlist gratuita na descrição chamada A Jornada das Chamas Gêmeas, que vai te ajudar bastante a entender todo o processo e acelerar a sua jornada. Antes de começarmos, um pequeno aviso. Eu estou com a agenda de fevereiro aberta para leitura de mapa astral e para mapa de energia feminina. Então, havendo interesse, tem um link com mais informações na descrição desse vídeo. E antes de entrarmos nas fases, também preciso alinhar uma coisa importante. A dinâmica de chamas gêmeas não é um tipo de relacionamento e nem destino amoroso garantido. Ele é um processo de consciência que se ativa através de uma conexão humana muito específica. E também o que chamamos de fases não são etapas lineares que você cumpre como um checklist. Eles são estados de consciência que se abrem, se sobrepõem e às vezes se repetem, até que algo dentro de você mude de lugar. A numeração ela serve apenas para fins didáticos. O processo real é interno. Tudo começa com o reconhecimento da alma. Essa é a primeira fase. E esse reconhecimento não é idealização, é uma sensação muito concreta de familiaridade, de ressonância, de algo que toca um lugar profundo. Você sente imediatamente que existe algo diferente ali, como se algo em você reconhecesse algo no outro antes que qualquer história exista. Muitas pessoas sentem uma alteração na percepção do tempo, uma sensação estranha de isso aqui que está acontecendo é muito importante, mesmo sem saber por quê. Esse reconhecimento abre uma porta interna que talvez nunca tenha sido tocada antes. Psicologicamente, é como se conteúdos inconscientes da tua ânima, do teu ânimos, fossem ativados de uma vez. Espiritualmente, é uma lembrança de frequência. A partir daí vem a fase 2, que é a ativação do amor incondicional. E esse é um ponto delicado, porque amor incondicional não é maturidade emocional, não é compromisso, não é construção. É simplesmente a experiência de sentir o coração expandindo para além da lógica. Você ama sem entender, sem medir, sem barganhar, sem garantias, sem saber o que fazer com aquilo. O teu chakra cardíaco ele se abre de um jeito que você nunca experimentou antes. E é justamente aí que o ego começa a confundir. Ele tenta transformar essa abertura do coração em promessa, em destino, em exclusividade, em salvação, em fusão. O amor é real, mas a leitura que se faz dele nem sempre é. Em seguida entramos na fase 3, que seria a lua de mel espiritual, que é um período que parece mágico. Tudo flui, as conversas são profundas, os silêncios são confortáveis, o tempo parece suspenso, e vocês têm aquela sensação de lar. Tudo flui porque as defesas ainda estão baixas e as feridas ainda não foram tocadas. Por isso existe a sintonia, profundidade, conversas que parecem atravessar camadas. Essa fase não é ilusória, mas ela ainda não é o objetivo do processo. Ela existe como um contraste.
Ela é a referência do que é possível viver antes que as feridas apareçam. Essa fase cria uma referência interna de conexão verdadeira. E isso é importante, porque sem essa referência, o resto do processo não teria força suficiente para acontecer. Depois disso, entramos na quarta fase, que é a fase da ativação das feridas emocionais. É quando o espelho começa a mostrar o que estava escondido. Aqui a conexão deixa de ser confortável. Toda a programação distorcida que estava pairando no fundo do seu subconsciente começa a ser pressionada e emerge à superfície. Medos antigos, padrões inconscientes, memórias emocionais que nunca foram curadas começam a ser ativadas. Feridas de abandono, rejeição, desvalor, controle, medo de perder a si mesmo, invisibilidade. Eu nunca sofri abandono paterno, mas eu não me sentia vista pelo meu pai. E o meu gêmeo ativa exatamente isso em mim. Ele me trata como se eu fosse invisível, como se eu não existisse. Não é o outro que cria essas dores. Ele apenas toca exatamente onde elas já existiam, mas estavam adormecidas. E é nesse momento que muitas pessoas começam a confundir amor com sofrimento, com dependência, com intensidade. Com as feridas ativadas, a intensidade aumenta ao ponto do ego não conseguir mais sustentar. Entramos então na quinta fase, que é quando surge o conflito e muitas vezes a separação. Um tenta se aproximar para aliviar a dor e o outro se afasta para se proteger da sobrecarga. Daí nasce o rótulo de corredor e perseguidor, que não são papéis fixos, são apenas estratégias diferentes de sobrevivência emocional diante do mesmo colapso interno. Essa fase ela não acontece porque o amor acabou. Essa fase ela quebra a fantasia. Quando a sua chama gêmea vai embora, é a sua ilusão do amor romântico que é destruída. Por isso que vem a dor. Apenas a ilusão, o apego é que podem trazer a dor, o sofrimento, o desespero. O real amor não vai produzir esse tipo de coisa. Quando a separação acontece de verdade, o processo entra em um ponto mais profundo, que costuma ser chamado de noite escura da alma, que é a NEA. Essa seria a sexta fase. E aqui já não é mais sobre o vínculo em si, é sobre você. É quando a sua identidade antiga começa a desmoronar. Seria uma morte simbólica da sua identidade antiga, do seu velho eu. Muitas pessoas experimentam vazio, perda de sentido, colapso espiritual, desorientação existencial. Não é apenas tristeza. Para algumas pessoas, existe um desligamento emocional. Você não consegue mais sentir nada. Ou então o inverso, você sente uma dor intensa e sem nome. Essa fase, ela não pede ação, ela não pede um entendimento rápido, ela pede por rendição. Ela pede que você atravesse esse vazio, ou se permita ser atravessada por essa dor. Aos poucos, se a pessoa não tentar pular essa dor, começa um retorno ao centro. É a fase de cura, é a fase 7. A energia que antes estava toda projetada no outro começa a voltar. Existe uma diferenciação mais clara entre amor e dependência, entre vínculo e autoabandono. A obsessão ela diminui, a energia vital reaparece, o foco se desloca do outro para a própria vida. Essa é a fase em que nasce a autonomia emocional. O amor deixa de ser uma busca por fusão e começa a se tornar uma presença interna. O outro deixa de ser o centro. Você se torna o centro. Quando eu comecei a produzir os vídeos aqui no canal, eu estava nessa fase 7, bem alinhada ao meu centro. Mas essa jornada nem sempre é linear. Às vezes você volta para a fase anterior para acessar camadas ainda mais profundas. Eu precisei passar por 3 noites escuras da alma nesses quase 3 anos de dinâmica. A primeira foi logo após a separação, em 2023. A segunda foi na minha transição de carreira, em 2024. E a terceira foi bem recente. A fase 8 é a fase da fúria sagrada, ou ferida sagrada. E aqui acontecem duas coisas possíveis. A fúria sagrada é uma das fases mais mal compreendidas. Não é uma raiva destrutiva, é uma força visceral, um fogo purificador.
É quando você enxerga com nitidez, sem romantização, onde você se calou, onde se diminuiu, onde aceitou menos do que merecia. A fúria sagrada é a energia que te devolve dignidade. A ferida sagrada, ela é um momento em que a dor não é mais vista como tragédia. A dor é vista com consciência e você entende por que tudo aconteceu. É aqui que o padrão se encerra internamente. É quando você não aceita mais migalhas, você honra a sua verdade e para de se perder para tentar manter o vínculo. Eu estava nessa fase da raiva sagrada até a semana passada. Chutei o balde, joguei o balde pela janela e cansei de esperar, cansei mesmo. Antes eu ansiava pela volta do meu gêmeo como quem espera a volta de um soldado de guerra. Agora eu só quero que essa dinâmica acabe logo, com ou sem união. Eu só quero que acabe. Eu quero me libertar. Eu acho que a maioria de nós já está nessa fase, entre a fase 8 e a fase 9 agora. Então estamos quase chegando lá, né? Estamos muito perto aí da última fase. Tem um vídeo do canal Sintonia Cósmica que descreve exatamente esse momento que estamos vivendo. O nome do vídeo é por isso que a divina feminina começa a não gostar do masculino no estágio final. Eu vou colocar no link da descrição e sugiro fortemente que vocês assistam e depois deem uma lida nos comentários. Os comentários são ótimos. Vocês verão que tem uma parte que já está experimentando a fúria sagrada e uma parte que já integrou o aprendizado e agora está vivenciando a ferida sagrada. E é aí que avançamos para a fase 9, que é sobre rendição e desapego. Depois da fúria sagrada, o desapego ele acontece quase como consequência. Não é um esforço para soltar e nem uma decisão racional. É um relaxamento interno. A conexão deixa de ser algo que exige resposta. Você confia, não porque acredita que algo específico vai acontecer, mas porque já não depende disso para estar inteira. A partir dessa recuperação de poder, algo muda profundamente. A necessidade de controlar o desfecho desaparece. Você solta o controle do resultado. A expectativa se dissolve. O desapego acontece porque a dependência simplesmente deixa de existir. Você não implora, não corre atrás e não espera. O amor deixa de ser algo que prende. Você entende, de forma encarnada, que o amor, ele não prende e nem exige. Eu entrei nessa fase agora, porque até então eu estava esperando, né? Então os próximos vídeos do canal serão sobre essa fase, para ajudar vocês a ancorarem cada vez mais nessa frequência de rendição e desapego. E por fim, a 10ª e última fase seria a fase da união interna. E essa é a única união garantida dentro desse processo. A verdadeira união acontece dentro. Partes suas que estavam fragmentadas se integram. A busca por completude externa desaparece. Se houver um reencontro físico, ele acontece sem esforço, sem ansiedade, sem necessidade. Se não houver, a paz permanece, porque a união real nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre voltar para si mesmo. A dinâmica de chamas gêmeas não é uma história de amor idealizada, é um processo de consciência profunda e transformador. E a pergunta final nunca é se vamos ou não ficar juntos, mas sim quem eu me tornei depois de atravessar tudo isso. E talvez essa seja a única resposta que realmente importa. Conversando com uma querida que chegou até mim através do canal, e eu acho que ela também é um fractal da minha família de alma, inclusive é capricorniana com Vênus em aquário, igual o meu gêmeo. Ela falou bem assim: às vezes eu me pergunto se tudo que passei nessa jornada de chamas gêmeas não foi só coisa da minha cabeça, porque eu iria agradecer, porque o salto de consciência que eu tive e tudo que eu curei, dores, traumas, tudo que veio, me tornou outra pessoa e eu sou grata a essa jornada. O nível de maturidade emocional e espiritual que todas as chamas gêmeas estão sendo chamadas a alcançar é esse. E eu respondi para ela que eu também estava começando a duvidar se isso não era coisa da minha cabeça, até porque eu estava vivendo uma dinâmica de zero contato, né? Então toda a minha dinâmica ela foi guiada ali no multidimensional. Mas como é que a gente faz para negar esse processo intenso e coletivo que nós vivemos?
Eu acredito que a dinâmica, que é esse processo de fuga e perseguição, esse anseio de querer estar com a outra pessoa, isso sim, isso uma hora acaba. Depois de concluir a união interna, a gente, que é a fase 10, a gente passa a sentir que não precisa mais do nosso masculino ou do feminino externo, porque alcançamos essa completude e plenitude dentro de nós. Então a gente consegue seguir a vida em paz, seja sozinho ou seja com outra pessoa, fica a seu critério. A dinâmica, ela acaba, mas a conexão, ela é eterna. A gente sempre vai amar aquela pessoa, independente do que ela tenha feito, porque é um amor incondicional, né? Mas agora vamos sentir esse amor sem apego, sem essa necessidade de ter que estar com ela. No fundo, eu ainda acredito que a consequência natural, depois de todo esse trabalho interno que fizemos, seria também a união externa. Seria poder vivenciar, ancorar esse amor que já existe ali na 5D, ancorar ele aqui na 3D. Mas é necessário soltar para que isso possa acontecer. É necessário chegar nesse lugar de completude primeiro. Amor verdadeiro é um estado de consciência, é um estado de paz, de harmonia, de tranquilidade, de plenitude, que não depende de nada externo. Então é esse estado que você precisa cultivar dentro de você para que a sua chama gêmea retorne, ou não. Foi pela falta desse estado interno que ele foi embora. Quando nós realmente amamos uma pessoa, dentro desse estado de consciência, nós permitimos que ela vá embora, porque entendemos que é o melhor para ela dentro da própria percepção da pessoa. Não existe amor sem liberdade. O amor verdadeiro liberta. E se você precisar conversar sobre a sua dinâmica, ser acolhida, compreendida e receber direcionamentos, tem um link com meu contato e informações sobre o meu atendimento na descrição desse vídeo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no canal, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Seguimos juntos, eu sou você, do lado de cá.